bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. O tema da nossa mensagem nesta noite, submisso a esse grande tema que temos já há semanas refletido sobre o Deus a quem servimos, hoje queremos declarar: o Deus a quem servimos é bom e poderoso. Você crê nisso? O Deus a quem servimos é bom e poderoso. Só que essa verdade, ela tem gerado uma inquietação no coração da humanidade há milênios. Essa declaração de que Deus é bom e é poderoso tem preenchido inúmeras páginas da filosofia e da teologia, desde Epicuro, lá no ano 300 a.C. Porque diante da declaração da bondade e do poder de Deus, começou a surgir no coração e nas reflexões a seguinte pergunta: ora, se Deus é bom, se Deus é poderoso, se eu creio na existência dele, por que quando eu olho ao meu redor eu percebo tanto sofrimento? Se Deus é bom, se Deus é poderoso, por que eu olho ao meu redor e contemplo tanta injustiça, tanta desigualdade, tanta maldade? Porque, ora, nós temos aqui algo que, naturalmente, qualquer pessoa que construa um pensamento lógico diria: poxa, se Deus é bom, se Ele deseja fazer algo bom, e aquilo não acontece, é porque Ele não é poderoso. E se Ele pode fazer algo, mas não faz, significa que Ele então não é bom. Olha a confusão. Como então nós vamos conciliar a bondade de Deus, o poder de Deus, olhando para a vida, olhando para as contingências da existência e contemplando tragédias, sofrimentos, maldades? Como encaixar Deus em meio a tudo isso? Eu não tenho dúvida de que essa foi, em algum momento, a sua inquietação. Em algum momento da sua trajetória, você estava numa roda de conversa ou foi alvo de perguntas do tipo: como assim? Como crer na existência de um Deus bom? Como crer na existência de um Deus poderoso que parece estar com descaso, desatenção com relação ao que acontece conosco? Eu queria sugerir 3 textos que mudaram a minha mente, o meu coração e que trouxeram respostas a essa angústia. Não apenas para mim, mas para muita gente. Textos preciosos que, de verdade, ratifico. Se você puder, leia. O primeiro texto, o primeiro livro, foi escrito pelo rabino Harold Kushner. Intitulado, vai ser projetado aí, Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. Esse livro é escrito por Kushner diante da morte do seu filho adolescente de 14 anos. Outro livro é do célebre e majestoso C.S. Lewis, intitulado O Problema do Sofrimento, que Lewis escreve logo após a morte precoce da sua esposa. E 1 ano depois, ainda em luto, ele escreve a segunda obra, A Anatomia de uma Dor. Fato é que o dilema, se Deus é bom, todo-poderoso, por que há tanto sofrimento, continua desafiando os nossos corações e as nossas mentes. E é interessante porque
o que eu tenho percebido na minha convivência com as pessoas, e esta é uma das oportunidades lindas que o Ministério Pastoral nos dá, de nos relacionarmos, de conhecermos vidas e histórias, de escutarmos e de acolhermos angústias, dúvidas desses corações. É que eu fui percebendo, e isso obviamente transcende o ambiente cristão, é que nós definimos um caminho para lidar com a relação da bondade e o poder de Deus diante da tragédia, diante da injustiça e diante da maldade. Nós começamos a redigir respostas fáceis, do tipo, Deus escreve certo por linhas tortas. Ou então, fica assim não, Deus sabe o que faz. Ou aqueles um pouquinho mais fundamentados nas palavras de Deus, nas Sagradas Escrituras, vão dizer, é vontade de Deus. É plano de Deus. Outros vão além e pegam um texto fora de um contexto para fundamentar tudo isso, dizendo o seguinte, aí vai pegar o texto de Paulo aos Efésios lá, Deus determinou tudo isso desde a eternidade. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade no meu coração de acreditar que Deus determinou desde a eternidade o holocausto de Auschwitz. De que Deus tenha desde a eternidade determinado o abuso de uma criança de 5 anos de idade. O abandono de um bebê numa caçamba qualquer de uma grande cidade nossa aí pelo Brasil. Isso não encaixa no meu coração. Essas respostas podem até tentar apaziguar um pouco a dor, consolar. É meio que um placebo espiritual, sabe? Mas tem um problema. Quando a gente começa a dizer que Deus escreve certo por linhas tortas, que Deus sabe o que faz, que é vontade de Deus, que Deus determinou tudo desde a eternidade, a gente está ferindo o caráter de Deus. Nós estamos comprometendo a integridade do Deus a quem nós servimos. Só tem um caminho. E o caminho é crer que Deus é bom. Crer que Deus é poderoso, ainda que Ele não tenha prometido, em nenhum momento, nos livrar dos sofrimentos. Você pode ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Essa teologia demoníaca, que tem sido apregoada por aí, mais uma autoajuda do que a necessidade de rendição diante daquele que do alto nos auxilia, com a sua presença, com o seu amor e com a sua graça. Uma teologia triunfalista. Quando a gente vai olhar para as páginas dos evangelhos, especialmente, o Senhor Jesus diz para a gente assim, olha, fica tranquilo, porque vai ter problema. Erga a cabeça, porque me perseguiram, vão perseguir vocês também. Me traíram, vão trair vocês também. Mas tenham bom ânimo, sabe por quê? Porque eu venci. E juntos vamos vencer. Porque eu estou contigo por onde quer que você andar. Eu estarei com você. As águas não vão levar você a uma condição que você não consiga comigo passar. Você pode passar pelo fogo e você não será queimado. Na sua alma, na sua integridade, no seu amor, na sua fé, porque nós estamos juntos. Nós precisamos crer nisso, nessas verdades, de que Deus prometeu que ainda que a gente andasse pelos vales de sombra, de morte, de perseguição, de injustiça, de maldade, Ele estaria conosco. A sua vara e o seu cajado estariam lá, tocando, ecoando um som, dizendo, olha, eu estou aqui, cuidando de você. Não se esqueça, eu estou aqui, eu não te abandonei. Não temas, não temas, não temas.
Com isso tudo em mente, eu queria destacar aqui algo que eu achei espetacular, nascido no coração e na mente de C.S. Lewis, porque ele diz o seguinte, que Deus criou o mundo com duas verdades inquestionáveis. E quais são essas duas verdades? Até inevitáveis, que é a rigidez do universo natural e a liberdade do ser humano. Grava isso. O mundo tem a sua própria lei. É rígido, você não muda isso. Se eu soltar esse microfone, para onde que ele vai? Para o lado? Para cima? Para onde? Por quê? Porque tem uma lei que determina isso. Se dois carros a 50 km por hora colidirem um de frente para o outro, o que acontece? Um bate, um vai para um lado, o outro vai para o outro? É isso que vai acontecer? É óbvio que não. A física diz que quando isso acontece, as forças se somam. É lei. A lei rígida do universo natural. Isso significa que, por exemplo, se uma viga de madeira ela continuasse sendo viga de madeira quando fosse usada para edificação, mas que se tomada por um coração agitado, tomado por vingança, por ódio e por maldade, pegasse essa mesma viga e na sua direção projetasse essa viga e essa viga se tornasse em algodão, na hora exata que tocasse a sua cabeça, o que isso significaria para nós? Primeiro, não existiria livre-arbítrio. E, consequentemente, não haveria juízo de Deus. Porque se o universo todo se transformasse, se alterasse para o seu bem, não haveria como a administração do juízo de Deus olhar e falar assim, ó, você teve a liberdade de pegar essa viga e usar para construção, mas você tomou de forma voluntária essa viga para acabar com a viga para acabar com a vida de outra pessoa. Está claro isso? Não tem como a gente alterar essa realidade. A faca pode ser usada para cozinhar, cortando os legumes e preparando um bom alimento para matar a fome de alguém, como essa mesma faca pode ser utilizada para acabar com a vida de alguém. E isso significa livre-arbítrio de a forma como eu vou dar uso a isso, destino a isso. E, consequentemente, isso estará diante dos olhos de Deus para que um dia haja juízo, justiça sobre este ato voluntário de liberdade que pega a lei natural com a sua rigidez e usa como elemento da sua boa vontade. Nós somos livres para escolher o bem, embora nós possamos praticar o mal. Grava isso. Nós somos livres para fazer o bem, embora nós possamos, com a mesma liberdade, praticar o mal. E independente das nossas escolhas, todos nós seremos julgados. A gente precisa acreditar nisso. Porque se nós não crermos nisso, nós vamos pegar um monte de viga na mão e vamos sair dando porretada em todo mundo na rua. O episódio de Jesus com a mulher adúltera é uma forma da gente ler e entender a vida, de que se nós formos tratar a vida a partir da pedrada, da porretada, da vigada na cabeça do outro, vai todo mundo dar pancada um no outro e o último que sobreviver vai ter que se automutilar. Nós precisamos dar passos para trás e crer que nós temos um Deus que tudo vê. Ele sabe o que você está passando. Ele está acompanhando isso. E isso não anula ou compromete a bondade de Deus e o poder de Deus. Nós precisamos entender isso. Deus é bom, Deus é poderoso, e Ele é tão bom e tão poderoso que Ele nos deu a liberdade.
Ele nos criou livres. E essa liberdade exige ao mesmo tempo que o universo continue firme, rígido nas suas leis. Não há como Deus alterar essa condição na qual nós estamos inseridos. Por isso não faz sentido algum nós culparmos Deus pelas tragédias, pelo deslizamento, que é fruto de quê? De uma urbanização completamente desorganizada, com uma falta de política pública adequada, com um jeitinho brasileiro, latino-americano, de querer, sabe, dar um jeito nas coisas. Aí você vai somando esses fatores, é explosivo, vai dar errado. É óbvio que vai dar errado. Nós estamos cortando a montanha, estamos construindo na montanha, construindo de qualquer jeito, uma coisa em cima da outra. É o pai que foi primeiro, o filho que foi depois a outra filha, depois o sobrinho, o neto, o genro. Aí está aquele negócio todo emaranhado lá. Aí a chuva vem cada vez mais intensa. Por quê? Porque a gente está transformando esse mundo natural nosso numa selva de pedra. É uma questão lógica. É lógica. Vai dar errado. Nós temos feito para dar errado. Então não adianta querer, Deus. Foi vontade de Deus. É o querer de Deus. Nem na tragédia natural, nem na tragédia moral. Foi alguém que decidiu fazer o mal. Foi decisão. Não é à toa que, depois de Auschwitz, algumas pessoas começaram a perguntar assim, como que a gente vai falar de Deus depois disso aqui? Porque imagina. Mas a pergunta certa não é como a gente vai falar de Deus depois disso aqui, não. A pergunta certa é, como que a gente vai falar do homem depois disso aqui? Porque quem construiu as câmaras de gás foram engenheiros, pessoas intelectualmente preparadas, sabiam o que estavam fazendo. O processo de articulação político-militar é fruto de um raciocínio lógico. Sabiam o que estavam fazendo. Então, grava isso. O problema não está no mundo que Deus construiu. O Salmo 115, somado à narrativa de Gênesis, diz que Deus fez tudo muito bom. O problema é que nós tomamos a decisão de fazer errado. Porque com liberdade ele diz o seguinte, olha, pode tocar no que vocês quiserem, mas não toca aqui não, sabe por quê? Porque no momento que vocês tocarem aqui vai dar tudo errado. Aí nós duvidamos. Duvido. Eu sou melhor, eu posso, eu sei o que é bom para mim. Aí fomos lá e tocamos. E no momento que tocamos, geramos como consequência a expulsão. E com a expulsão, um novo jeito esquisito, desordenado de ser, porque o Salmo 115 vai dizer o seguinte, olha, os céus são de Deus, e lá a sua vontade é feita de forma plena. Agora o mundo, ele entregou aos homens, e aqui o que prevalece majoritariamente não é a vontade de Deus, é a vontade dos homens. Então nós temos essa capacidade, essa maestria de desordenar o ordenado, de bagunçar aquilo que estava ordenado. E é esse o ponto central do diálogo de Jesus com o jovem rico. É interessante aqui, porque o debate de Jesus não está nas forças da natureza. Jesus não começa a discutir com esse jovem algo que diz respeito à rigidez do universo natural, não. O foco central do diálogo de Jesus Cristo com aquele jovem rico aqui é sobre o coração humano. Nós não podemos dizer que a gravidade é má, o sol é mau. Não. Apenas um ser livre, dotado do livre-arbítrio, pode ser acusado de ser mau. Você escolheu ser mau. Você decidiu, por meio dessa atitude, ser uma pessoa má. É isso que Jesus está discutindo com esse jovem aqui. Ele está dizendo o seguinte, você começou essa conversa trazendo para a pauta maldade. Então vamos lá. Já que você quer falar sobre maldade, fala para mim aí os mandamentos. Por isso que Jesus aqui cita mandamentos que tratam da condição humana, da escolha humana,
da decisão livre humana. Jesus, nos mandamentos, não está discutindo aqui leis físicas. Quando Jesus vai citar os mandamentos, ele não diz lá, não pularás do 10º andar. O que ele vai dizer lá? Não matarás. Não matarás. Não existe um mandamento, não pularás do 10º andar. Agora, existe um mandamento, não empurrarás ninguém do 10º andar. Isso existe. Percebe? Não existe um mandamento, não contrairás DST. Não está lá. Agora, qual o mandamento que está lá? Não adulterarás. Isso está na Bíblia. Por quê? Porque DST é um fator do universo natural. Agora, adultério é um fator do universo humano. É uma questão de escolha. Então, diferente do que muita gente imagina, os mandamentos de Deus são cláusulas protetivas. Quando Deus coloca lá, estabelecido na lei, o que não deve ser feito, não é porque Deus estava com mau humor, não é porque Ele queria ser reconhecido como estraga prazer, não, é porque Ele estava querendo proteger o nosso coração. Aí o bonitão do jovem rico quer sair bem e diz o seguinte, tudo isso aí eu já faço. Aí Jesus, é? Então vamos aprofundar um pouquinho mais o debate. Aí sabe o que Jesus faz? Ele vai lá no profundo do coração do jovem. E diz assim no Evangelho de Marcos 10, 21 e 22. Então vá lá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. Porque no momento que você fizer isso, você terá um tesouro no céu. E depois de ter feito isso, então volte e siga-me. Qual foi a reação daquele jovem? Ficou abatido, afastou-se triste. Por quê? Porque Jesus tocou no coração. Deu a ele a decisão, a liberdade de escolha. E aí Jesus reafirma o seu ensino no verso 23, dizendo, como é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Há uma hipérbole aqui, intencional nas palavras de Jesus, a ponto de os discípulos ficarem perplexos, diz o verso 26, e começarem a perguntar uns aos outros, ora, nesse caso, quem pode ser salvo? E aí o verso 27 diz que Jesus olha para eles e responde, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. O que é possível para Deus nesse diálogo aqui? Olha só, porque eu sei que muita gente aqui leu esse texto envezado. Mas o que Jesus está mostrando aqui, o que é possível para Ele? É possível para Deus mudar o coração do jovem rico. É possível para Deus abrir os olhos daquele jovem ganancioso. Mas por que Jesus deixou esse jovem rico ir embora? Por que Jesus, da mesma forma que tocou os olhos daquele cego, Ele não toca os olhos desse jovem rico para que ele os tenha aberto e então consiga enxergar as riquezas celestiais ao invés das riquezas terrenas? Por que Jesus, num estralar de dedos, um piscar de olhos, não converte aquele jovem? Não transforma de modo arbitrário o coração daquele jovem? A resposta está no verso 21. Porque Jesus o amava. Jesus não faz isso porque Jesus o amava. Parece contraditório, mas é a maior expressão de Deus. O verso 21 diz, Jesus olhou para ele e o amou. E amou de tal modo que permitiu que ele fosse embora, decidido a amar as riquezas ao invés de amar a Cristo. Amou, dando a ele a liberdade, inclusive de dizer não para Deus. Captou?
Então guarda isso. Entre a bondade e o poder de Deus, estamos você e eu, com a nossa liberdade humana. Nós hoje somos frutos da nossa escolha. Você não é fruto do destino, dos astros, dos números, de uma maldição do seu tetravô. Esquece isso, de verdade. Esses conceitos de feitiçaria, de macumbaria que anda dentro do arraial evangélico, joga isso fora. Aquele que está em nós é maior do que está no mundo. Eu sou filho de Deus. Eu ando na luz. Quem tem plano para a minha vida não é Satanás, não, é Deus. A gente precisa crer nisso. O jovem aqui, de igual modo, você e eu, somos livres para definir o que nós vamos amar, que caminho nós vamos percorrer. O grande segredo aqui é também tomar a decisão de dar um passo para trás e dizer: Senhor, quais são os planos do Senhor? O que é melhor para o Senhor? Porque a minha disposição, a minha vontade é fazer a tua vontade. Muda por completo. Mas nós não, nós somos bons. Nós sabemos de todas as coisas, nós sabemos o que é melhor para nós. Nós somos. Tem alguns de nós que inclusive já alcançaram o status do ego absoluto. A gente precisa diminuir, pôr o pé no chão, entender da nossa incompetência, da nossa limitação. A gente sequer tem a capacidade de garantir o abrir dos olhos amanhã. A gente só tem agenda para criar esperança. Quem garante que nós estaremos aqui o ano que vem, gente? Semana que vem? Então está na hora da gente dar passos para trás. Porque o que o Senhor Jesus vai fazer, a semelhança do que fez com aquele jovem, é respeitar as suas decisões. Você vai escolher andar com Deus ou sem Deus? Você vai escolher tomar decisões na sua vida com as mãos de Deus sobre a sua vida ou não? De buscar na vontade moral de Deus o que Deus deseja para você. De buscar na devoção aos pés. Cantamos isso aqui. A busca da boa parte, que é a presença de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, os planos de Deus. É uma questão de decisão. Porque eu creio que Deus sofre. Porque tem que respeitar a nossa liberdade. Eu creio nisso. Que Deus, num estralar de dedos, poderia fazer tudo acontecer. Mas é interessante, né? Porque quando ele teve a oportunidade de acabar com um casal, que era simples, né? Deu errado. Esse protótipo aqui não funcionou. Porque eu sei que tem umas mulheres aí com sangue no olho para encontrar com Eva na eternidade. Mas o problema não é a Eva lá. O problema é a Eva dentro de cada uma da gente aí. O problema não é Adão. O problema é o Adão que existe dentro de cada um de nós. Porque nós escolhemos isso, nós decidimos isso. E cá para nós, depois que a gente conhece a Deus e começa a andar no caminho de Deus, aí que o negócio complica, porque a gente sabe que a gente está fazendo errado. Não tem desculpa. Ah, não sabia. Não entendi. Existe um conceito de ética universal, generalizada, que nos dá o parâmetro do certo e do errado. Então, quando alguém perguntar assim, como já me perguntaram, né? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Sabe o que eu respondo? Gente, não tem nada a ver com ele, não. Nós decidimos. Nós escolhemos. Esse mundo foi entregue a nós, para que nós pudéssemos cuidar. O problema é que a gente é egoísta. Poucos tendo muito, muitos tendo pouco, aí tem desigualdade, aí tem maldade, aí tem injustiça. Aí não tem como dar errado mesmo, não. É uma questão de escolha. E porque Deus é bom, porque Deus é poderoso, Ele permite que a nossa liberdade se coloque entre a bondade dEle e o poder dEle.
Por isso é que não vai ter desculpa. Esse negócio que Deus determinou, que Deus determinou. Se Deus determinou, não tem juízo. Porque se eu estou fazendo uma coisa que não foi escolha minha, foi escolha de Deus, Deus tem que se auto-penalizar. Agora, se Ele deu passos para trás e então permitiu, no sentido de, eu vou permitir que você escolha. Porque tem gente que ainda está interpretando a permissão de Deus como se Deus é quem decidisse. Deus colocasse o dedo. Eu já falei isso aqui, porque enquanto está dando tudo certo, é fácil você colocar o dedo de Deus, né? Agora, e quando é errado? Estamos orando. Não coloquei esse pedido, mas eu estou com algumas pessoas orando, e fizemos isso por uma questão só de preservação, por uma menina de 4 anos que está entubada dentro de um hospital com trombose, com infecção generalizada. E aí, o que você vai explicar para um pai e para uma mãe? Vontade de Deus? Plano de Deus? Desígnio de Deus? Isso aqui estava escrito desde a eternidade. Em nome de Jesus, a partir de hoje, desassocie Deus do sofrimento. Em nome de Jesus, a partir de hoje, desassocie Deus da injustiça, da maldade, da crueldade. Deus não está encarnado em quem faz o mal, não, gente. Deus não está encarnado em quem puxa o gatilho. Deus não está encarnado em quem dirige embriagado, não. São decisões. Se a gente pudesse colocar Deus encarnado, sabe onde que Deus está encarnado? Deus está encarnado em quem está no chão, atropelado pela tragédia. Se tivéssemos que colocar Deus encarnado, Deus está encarnado em quem para a sua vida para ir em direção àqueles que estão no chão, atropelados pela tragédia, com a disposição de ajudar, de estender a mão, de dar o seu tempo, de tirar do que é seu para ajudar quem não tem. Aí sim eu consigo dizer, Deus está encarnado aqui. Porque essa é a leitura que faço de Romanos 8, 28. É de que Deus age juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência aquilo que é bom. É tragédia, mas eu estou aqui para dizer, Deus continua te amando. E o meu abraço é o abraço de Deus. O meu cuidado é o cuidado de Deus. Nós queremos ser, inclusive é a nossa missão como igreja, ser a extensão do amor de Deus em tudo aquilo que a gente faz. Para isso a gente está aqui. Então, se você olha para a vida, para a sua vida, e é tentado a perguntar, por que Deus fez isso comigo? Diga para você mesmo, não foi Deus. Não foi Deus. Deus é bom. A sua bondade é companheira incessante nossa. Salmo 23, verso 6. A sua bondade e a sua misericórdia nos acompanham todos os dias. O que a Bíblia vai declarar para nós, lá em Tiago, é que da parte de Deus só procede boa dádiva e dom perfeito. Boa dádiva e dom perfeito. E eu encerro fazendo uma declaração pessoal. Sabe como que eu enxergo Deus no meio de tudo isso que nos rodeia? Nos céus, com lágrimas nos olhos, dizendo, não era para ser assim. Não foi isso que eu sonhei. Porque quando alguém vem me perguntar onde que está Deus no meio de uma tragédia, quando um filho morre, quando nós que estamos aqui em Petrópolis, vez por outra, somos alcançados por tragédias que soterram vidas prematuras, eu respondo, ele está no mesmo lugar que esteve quando, inclusive, nós decidimos matar o filho dele. No mesmo lugar. Enquanto nós vivermos, nós vamos ter que conviver com essa realidade nua, crua e cruel. O desafio é a gente usar a nossa liberdade de forma digna. Não como agentes do mal. Não, nós não vamos entrar nesse ciclo de maldade. Nós seremos agora agentes do bem, parceiros de Deus, para que naquilo que depender da gente, haja paz entre os homens.
Naquilo que depender de nós, a nossa casa vai ser um pedaço dos céus. É decisão. Naquilo que depender de mim, eu serei cada dia mais um homem segundo o coração de Deus, um pai segundo o coração de Deus, um marido segundo o coração de Deus. Naquilo que depender de você, mulher, você vai ser uma mulher, uma esposa e uma mãe segundo o coração de Deus. É uma questão de decisão. Para que então nós consigamos contemplar e perceber ilhas de bondade, de justiça, de igualdade, de manifestação clara do poder de Deus, porque nós decidimos reger a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, diante dos olhos de Deus, com a disposição de agradar o coração de Deus. A minha oração é que Ele te encontre e me encontre como parceiros de reprodução da bondade, do amor, da graça, da justiça, para o nosso bem, para o bem da nossa casa, da nossa família, mas, sobretudo, para que, por meio das nossas decisões, Deus seja glorificado em nós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.